Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Hoje é sábado, dia de dedicarmos a Nossa Senhora, honrarmos com o nosso Santo Terço ou com ofício, de algum modo, recorrendo a ela e buscando também as suas virtudes, sobretudo da humildade, é importante, para que tenhamos um coração manso e humilde, semelhante ao de Jesus. Que a nossa vida seja para agradar a Deus, em primeiro lugar na nossa vida, buscar tudo para a maior glória de Deus. É o que o Evangelho de hoje nos ensina, a partir do capítulo 19 de São Mateus, dos versículos 13 a 15. Já de início está escrito: alguns trouxeram a Jesus crianças, para que lhes impusesse as mãos e rezasse sobre elas. São palavras de salvação. Hoje, quantos pais de família, mães, levam suas crianças para a igreja para receber o batismo, para receber as bênçãos de Deus, a oração do sacerdote, para participar da missa. Como é bom a gente já educar na fé cristã, a começar dentro de nossas casas, na igreja doméstica, onde os pais são os primeiros catequistas, a formarem seus filhos na fé. Jesus abraçava as crianças, tocava nelas e chegou a dizer que quem não for como criança não entrará no reino dos céus. É natural as crianças, algumas, fazerem barulho, querer brincar na igreja. Os pais precisam, de fato, educar, disciplinar, e a gente tem que respeitar algumas situações, porque hoje está muito comum crianças com TDAH, com autismo, então certos problemas que a gente tem que respeitar e tratá-las com amor, na caridade. Talvez você também já ouviu gente dizer que nunca levaria seus filhos à igreja, que cada um deles, quando crescesse, deveria escolher entre ser um cristão ou não. Pois o Salvador Jesus nos mostra que as crianças não devem deixar de ser trazidas à sua presença. O nosso texto bíblico mostra-nos que algumas pessoas trouxeram a ele algumas crianças, para que eles as abençoassem e por elas orassem. Eu acho tão bonito e importante quando uma mãe vem, ou um pai, com a sua criança ali nos braços, no momento em que eu vou distribuir a Eucaristia, e de algum modo eu ainda abençoo ali aquela criança. Algumas vêm curiosas na fila da comunhão. Isso é importante. Pois bem, os seus discípulos, os discípulos de Jesus, ao verem o que estava acontecendo, repreenderam as pessoas que estavam com crianças. Jesus, porém, deixou bem claro: deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso. Veja, leia o capítulo 19 do versículo 14. Sim, Jesus ama as crianças. Ele quer o bem delas, quer a sua salvação também. Aliás, Jesus morreu para a salvação de todos, de jovens, de adultos, de idosos e de criancinhas também. Por isso, não devemos impedi-las de se aproximar dele de modo algum. Em muitas igrejas existem escolas dominicais onde a palavra de Deus é ensinada aos pequenos, numa linguagem que lhes é adequada. O caminho neocatecumenado, por exemplo, educa e acompanha as crianças ali, os jovens. Alguns círculos bíblicos que acontecem em nossas paróquias e assim por diante. A catequese, podemos deixar de falar da importância
de tantos catequistas, jovens, que estão aí atuando em nossas comunidades, paróquias, formando, orientando as crianças de algum modo na fé, e os pais precisam também ali cooperar, acompanhá-las, participando da fé da igreja. Se diz inclusive que é de pequenino que se torce o pepino. Em outras, há sermões que são preparados especialmente para as crianças que são chamadas pelo sacerdote para que se sentem junto ao altar, onde ele lhes fala de um jeito que o entendam. Quando eu estava, por exemplo, na paróquia de Santa Quitéria, tínhamos a missa aos sábados, onde de fato eu me sentava e ali fazia a homilia com as crianças que ficavam ao redor do altar. Pois bem, como a igreja que você tem frequentado age com as crianças? Aliás, como você tem agido com elas? Na sua família, você já se preocupou em orar com elas, em ler histórias da Bíblia escritas numa linguagem infantil? Você as tem levado ao encontro de Jesus na igreja ou também pensa que um dia, quando crescerem, irão decidir o que fazer? Que cada um de nós, amados irmãos e irmãs, internautas que nos acompanham aqui através de nosso canal, que é seguidor de Cristo, que o tem como seu verdadeiro Salvador, não embarace a ida de crianças à presença de Jesus. Pelo contrário, que nós sempre sejamos instrumentos em suas mãos, nas mãos de Deus, para levá-las aos braços de Jesus amoroso. Jesus ama as crianças, quer o bem delas e pede que sejamos também como crianças, humildes, puros, castos, sem maldade no coração, para que a gente possa cumprir bem a vontade de Deus. Vamos rezar. Senhor, ajuda-nos para que nunca esqueçamos que Tu ama as crianças e as queres no Teu reino. Move-nos a conduzi-las aos Teus braços amorosos. Amém. Que Deus abençoe sua vida neste sábado com Maria, que sejamos muito abençoados hoje e sempre. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com todos e permaneça para sempre. Salve Maria!